Eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia, colocar sobre o seu peito. Nós vamos entrar diretamente aqui, nós temos uma palavra hoje riquíssima. Põe a sua Bíblia no seu peito, feche os seus olhos. Graças a Deus, Senhor, te damos graças. Até aqui o Senhor ministrou sobre nós. Obrigado, desde o momento em que nós nos preparamos para sair de casa, que nós preparamos a nossa família, nós viemos até aqui, o momento da abertura do culto. Nós te damos graças pelo momento da adoração, pelo momento, ó Deus, do profético, por esse momento tão enriquecedor, esse momento de dízimos. E nós queremos declarar que nós queremos mais, Senhor. Nós queremos mais da sua palavra, mais do seu alimento. Fala conosco hoje. Com a mão no seu peito, querido, fala para o Senhor, fala: Deus, fala comigo nessa noite. Me dá uma direção, me dá um norte na minha vida, me dá um norte para a minha casa. Eu não sei qual é a resposta que você tem buscado, mas peça ao Senhor agora. Fala: Senhor, fala comigo, me dá uma resposta, me dá uma direção, me dá luz ao entendimento, decisões que eu preciso tomar, Senhor, ações que eu preciso tomar. Em nome de Jesus, nós preparamos nosso coração e declaramos, ó Deus, que estamos abertos para a Tua palavra, em o nome de Jesus. A igreja diz: você pode aplaudir o Senhor bem forte pela Sua palavra. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Deus. Eu queria honrar aqui a vida da pastora Michele. Uma salva de palmas à pastora Michele, gente. A pastora Michele. Nós estamos, já nós vamos oficializar para a igreja, mas nós estamos nos envolvendo em alguns projetos muito importantes, e ela, já, eu vou até pedir a pastora para voltar aqui depois para falar um pouquinho melhor para a gente, tá bom? Tá legal? E a gente faz isso depois com um tempo maior. Amém? Quem nos visita hoje? Deixa eu ver você. Quem nos visita? Levante sua mão, deixa eu ver você. Você tem que levantar a mão, senão eu vou orar para o anjo levantar sua mão aí, ó. Tem um presente para quem nos visita hoje. Tem um visitante aí, dá uma cutucada nele, irmão. Não, todo mundo é de casa. Tem certeza que todo mundo é de casa? Tem mesmo? Então tá bom. Que bom. Olha aqui, ó. Levanta sua mão, 1 minuto. Olha só, aqui tem sempre um presente aqui, ó. Dá um abraço nela. Seja bem-vinda, viu? Sinta-se em casa. Vamos dar uma salva de palmas para a nossa visitante querida. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda. Fica à vontade, você está na casa do nosso Pai. Quero te convidar, abra sua Bíblia comigo em Atos capítulo 20. Nós vamos em Atos capítulo 20, versículo 7, até o versículo 12. Eu tenho pouco tempo aqui, mas eu quero hoje caminhar em cima de uma palavra que, inclusive, é um texto que foi citado ontem lá no nosso Aviva. Quem estava no Aviva ontem? Deixa eu ver você. Nós tivemos, nos últimos 2 dias, nós tivemos uma agenda preciosíssima na sede, que foi o nosso Aviva BH e regional. E no momento em que um pastor, e eu até peço perdão a ele, porque eu não lembro o nome dele, sinceramente, eu não conheço, é um pastor de São Paulo, enquanto ele ministrava, ele trouxe essa passagem, e inclusive, acho que o Hugo estava sentado ao meu lado, e falei: olha que curioso, eu ia ministrar isso outro dia, eu estava com esse texto queimando o coração, e acabou que eu não preguei. Mas, então, você que estava ontem, anteontem, lá no nosso Aviva, essa é a mesma passagem, mas eu creio que a palavra de Deus, ela é viva, amém, gente? Então, nós vamos entrar nesse texto aqui hoje. No versículo 7, a Bíblia diz assim: e no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. Presta muita atenção. Versículo 8. E havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos. Versículo 9. E estando um certo jovem por nome, fala comigo, Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Versículo 11. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim
partiu, versículo 12, e levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Alguém pode dizer aleluia aí? Alguém pode dizer amém? Aleluias. Pode voltar no versículo 7. Deixa eu te dar um contexto geral dessa passagem. O livro de Atos é um livro que ele foi escrito no período do nascimento da igreja. Jesus morre, Jesus é crucificado, e em seguida nós já vemos em Atos os primeiros atos dos apóstolos. Por isso que o livro se chama assim, Atos dos Apóstolos. Nós já começamos, nós enxergamos ali a pregação de Pedro, nós vemos as primeiras igrejas se formando dentro das casas, né? O conceito de célula inclusive nasce aí. As pessoas se reuniam na casa das pessoas escondidas, e ali elas pregavam, e ali elas compartilhavam a palavra. E esse texto que nós acabamos de ler de Atos capítulo 20 é exatamente uma dessas reuniões que estava acontecendo. A Bíblia diz que Paulo, ele estava prestes a fazer uma viagem, e na véspera da viagem, em um dia igual ao dia de hoje, no primeiro dia da semana, na primeira-feira, inclusive sabe que domingo se chama domingo, porque o termo domingo é dia do Senhor. Esse foi um cuidado, inclusive, que nós precisamos celebrar a Deus pela vida da igreja católica, sabia disso? O domingo, por que o domingo não se chama primeira-feira? Porque o domingo é o primeiro dia, é o dia do Senhor, é consagrado o dia do Senhor. E aí depois nós vemos a segunda, terça, quarta, quinta-feira, que foram nomes. Não sei se você sabe disso, mas os dias da semana no passado eram nomes de deuses, na verdade de astros, que para as pessoas eram deuses. E a igreja então substitui esses nomes pagãos e coloca segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Bom, a título de curiosidade, eles se reúnem no domingo e Paulo, ele leva as pessoas para um lugar chamado cenáculo. O que era um cenáculo? O cenáculo nos dias de hoje seria algo como sala de jantar. Alguém tem sala de jantar em casa? Isso não é um costume muito comum assim, Eu acho que as casas mais antigas, as pessoas tinham uma sala de jantar. O que era? A sala, as pessoas iam, sentavam e comiam. Então era uma sala simplesmente para comunhão na mesa, para jantar. E essa sala, geralmente era localizada nos andares de cima da casa, Então nós estamos no cenáculo, Paulo está pregando, todos os discípulos estão ouvindo a pregação. E qual era o contexto? Volta no versículo 7, olha lá, primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão. Paulo se reúne para partir o pão. Paulo, que havia de partir no dia seguinte, ele ia embora, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. Paulo atrasava os cultos, irmão. Paulo pregou e ele esqueceu de olhar o relógio. E ele foi pregando, quando assustaram, já era... Vamos fazer uma vigília aqui hoje? Já baixa o portão aí que nós vamos até meia-noite hoje. Para com isso, gente. Todo mundo tem que trabalhar amanhã, Inclusive estamos precisando de uma vigília. Esse ano ainda vai sair uma vigília aqui na igreja, hein, irmão? Vamos fazer uma vigília ainda esse ano, vamos fazer uma vigília aqui. E Paulo, ele se empolga na pregação, como todo bom pregador, E ele estende o horário e chega à meia-noite. E aí no versículo 2 tem uma informação muito importante. No segundo versículo 8, projeta para a gente. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Olha para o teu irmão e fala: a Bíblia, fala com mais fé, fala, a Bíblia não tem informação inútil. Tem uma coisa riquíssima aqui, havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Quem escreveu Atos? Alguém sabe quem escreveu Atos? Ele era médico. Essa era a outra pergunta, aí eu respondi antes. Lucas escreveu Atos, e Lucas era um médico. O relato de Lucas, ele enriquece com base na sua visão. Por que Lucas, ele descreve que o lugar tinha muita luz? Imagina, presta atenção, igreja. Nós estamos no segundo andar de uma casa, no lugar onde tem uma mesa para comer, tem pouquíssimas janelas, o lugar é abafado, está cheio de gente, está muito iluminado. Não tinha luzes como essa. A luz vinha do quê? Das lamparinas. E como é que acendia a lamparina? Com fogo. Lugar apertado, queimando fogo, muita gente. A Bíblia diz que tinha muitas luzes, ou seja, um monte de gente segurando uma luz ali, muitas luzes. O oxigênio vai cada vez mais se tornando mais baixo.
dióxido de carbono, né? É isso que acontece quando tem combustão, não é? Por que Lucas dá essa informação? Você é jovem, o jovem por natureza já dorme mais do que precisa. Quem conhece um jovem que dorme, que parece que quer morrer? Deixa eu ver você. Tem uns jovens que dormem e esquecem da vida. Assim, se deixar ele dorme, aí fala, pastor, eu não consigo fazer nada se eu não dormir 10 horas. Como assim, irmão? Acho que eu não dormi 10 horas na última semana. Assim. Tem gente que gosta muito de dormir. Agora imagina, jovem, um dia longo de pregação do evangelho, um lugar abafado, oxigênio baixo. Como o nosso corpo reage quando o oxigênio está baixo? Sonolência. Você já viu vários acidentes de gente que morre dentro do carro, na garagem, gente que morre tá no meio do mato, assim, numa cabana, acende a lareira, vai queimando a fumaça, destrói ali destrói o oxigênio, a pessoa é indolor, a pessoa morre, né? Então, esse é o cuidado. O que acontece? Era um ambiente completamente propício para ter sono, sim ou não, gente? E tanto era propício que nós vemos um maluco no próximo versículo, vai gente, vamos. No próximo versículo, olha a Bíblia. Havia um certo jovem, por nome Eutico, ele estava sentado na janela e ele caiu do 3º andar abaixo, tomado de um profundo sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso. Eu gosto da riqueza da Bíblia. A Bíblia deixa claro que a pregação de Paulo era extensa. Não vou perguntar a você isso. Eu vou perguntar, quem já foi num culto que parece que a palavra não acabava? Levanta a sua mão, deixa eu ver você aí, olha aí. Vamos saber. Mas foi em um outro tempo, era outro pregador, eu sei como é que é. Né? Mas você está... Quem já foi num culto, você estava muito cansado, você dormiu mal no dia anterior e você ia ouvindo. Um jovem, então, ele por algum motivo, ele vai para a janela, não vou poder terminar essa palavra, matou o tempo. Ele vai para a janela, ele senta na janela, e ele fica dali vendo Paulo, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, ele, bum, cai do 3º andar. Se a gente pensar que geralmente a altura de um teto cadê meus pedreiros aí? Um teto mais ou menos é quantos metros, gente? 3 metros. 3 andares, 9 metros. O jovem cai morto. Ele cai morto. Agora, primeira coisa que é importante nós entendermos aqui, o que esse jovem estava fazendo na janela? E aqui nós vamos sair do óbvio, da leitura superficial da Bíblia, de interpretação, e nós vamos talvez mergulhar um pouquinho mais nas entrelinhas. O lugar onde Deus estava agindo era dentro daquela sala. Paulo estava pregando, Paulo estava compartilhando as riquezas de Deus, a palavra de Deus. Paulo estava ali completamente dedicado, Deus estava fazendo, Deus estava operando, e absolutamente todas as vezes que Deus faz algo, existem 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo são as pessoas que estão no meio participando, sou eu e você, quero ouvir um amém. O segundo grupo é um grupo que também está dentro, mas também está quase fora. É o grupo da janela. A janela, ela é a última casca de alguém que está dentro, mas consegue acessar fora. Então, a representação que nós vemos disso é que quando Deus faz algo, quando existe um movimento de Deus, existem pessoas que estão inseridas nesse movimento, mas existem também pessoas que estão sempre com um passo atrás, numa janela, olhando para o movimento, mas olhando para fora. E existe o último grupo, que é o grupo que está fora. São esses 3 grupos em tudo na vida. Todo movimento que acontece tem sempre 3 tipos de gente. Tem os que participam, tem os que mais ou menos participam, mais ou menos não participam, e tem os que estão fora. Sempre vai ser assim, em tudo na vida. E o que nós vemos aqui é que esse jovem, ele estava exatamente nesse lugar, que era o lugar mais próximo de fora, mas ele também queria estar dentro. E o que isso significa? O que isso simboliza na nossa vida? Qual é essa posição, pastor, de alguém que está vendo o mover de Deus e alguém que está na janela? Por que as pessoas vão para a janela? Eu vou te dar algumas características de alguém que está na janela. Geralmente, alguém que está na janela é alguém que vê o que está acontecendo dentro, mas por não querer se misturar com algumas coisas que está dentro, ele prefere ficar fora. Você conhece alguém que critica todo o movimento que nasce? Você não conhece? Eu conheço. Todo movimento que nasce tem alguém que fica de longe falando, tá vendo? Um exemplo, nós estamos no Brasil num movimento muito forte de corrida de rua.
Tem um monte de gente que eu vejo na internet falando assim, bando de besta, pagando para correr na rua. Mas a mesma pessoa que fala isso está obesa, quase morrendo. Ela vê o movimento tem uma importância, o movimento tem uma relevância, o movimento muitas vezes salva vidas. Eu conheço pessoas que correm por questão de saúde aqui, ó, psicológica. Pessoa fala, pastor, se eu não correr, eu adoeço. E ao invés de apoiar ou simplesmente não participar, ele fica da janela. E qual é a sua atitude da janela? Está vendo? Nós temos várias coisas, como um movimento legendários, por exemplo, é um exemplo de um monte de gente que, bando de homem, barbado, frouxo. Se eu tiver que subir numa montanha para ser homem, eu rasgo minha sei lá o que lá. Eu vi outro dia alguém falando, se eu tiver que subir numa montanha para provar que eu sou homem de Deus, acabou minha vida. Bando de bobo. É um movimento que está edificando vida. Se você não gosta, se você não quer participar, sai da janela, desce logo. Todos os movimentos que acontecem são sempre movimentos para 3 tipos de gente: os que estão participando, os que não estão participando e os que estão no meio apontando os defeitos. Eu quero declarar isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Deus não te chamou para ser um crítico. Deus não te chamou para ficar de longe jogando pedra. Deus não te chamou para a posição da janela. Deus te chamou para ser um participante em nome de Jesus. Esses somos nós. Nós somos participantes. Então nós vemos várias coisas. E eu quero hoje, eu quero talvez meditar com você em alguns motivos pelos quais alguém vai para a janela. Ir para a janela, eu quero que você entenda isso. Alguém que está na igreja, no contexto da igreja, está na janela, é alguém que escolheu se afastar. E quais são os motivos? Por exemplo, eu conheço várias pessoas que escolheram a janela porque no meio do povo não tinha lugar para ela. Essa pessoa até tentou fazer parte. Essa semana o Walterson postou alguma coisa lá. Inclusive sigam o Walterson, a gente está num projeto de fazer ele ficar famoso. Mas eu vou fazer ser uma bênção lá na internet. De vez em quando ele posta uns negócios de Deus. De vez em quando, cadê ele? Ele não está aqui, então a piada nem tem graça. Eu gosto de fazer com a pessoa mesmo, né? E ele postou alguma coisa, aí alguém colocou assim, você está dizendo isso aí, mas e aquelas pessoas que não tiveram espaço na igreja? Eu não nego que existem pessoas que foram escorraçadas da igreja. Por quê? Porque a igreja é cheia de gente ruim, meu irmão. A igreja é cheia de... Se a igreja só tivesse gente boa, perfeita, eu ia ser o primeiro a não estar aqui hoje. Se existe uma igreja assim, a igreja das pessoas perfeitas, vai da porta e olha, está vazia. Existem muitas pessoas que não escolheram a janela, elas não escolheram se afastar, na verdade afastaram ela. Na verdade não tinha espaço para ela, ela até tentou ser inserida, ela tentou fazer alguma coisa, mas as pessoas, talvez aquele jovem foi para a janela, porque no meio ali do lugar onde Paulo estava ministrando, não tinha lugar para ele. Segundo, aquele jovem, talvez ele foi para a janela porque ele estava cansado, ele queria tomar um ar. Quantas vezes nós encontramos no meio da igreja pessoas que saíram desgastadas? Por quê? Porque muitas vezes a revelação que ela teve de uma agenda ministerial assassinou a vida dela. Eu tenho que fazer, o casamento está uma porcaria, mas eu estou na igreja servindo, o negócio é igreja, mas os meus filhos eu nem sento na mesa para comer com eles. Eu tenho que fazer, mas não prospera no trabalho, porque é bitolado com a igreja. E eu quero dizer para você nessa noite que Deus não te chamou para ser um bitolado. Olha para o teu irmão e fala, a plenitude que Deus espera para você. Fala para ele, é total. Fala para ele, você vai ser uma bênção na sua casa, uma bênção na sua família, uma bênção no seu casamento, uma bênção nas suas finanças. Fala para ele, e na igreja também. Fala para ele, não é só na igreja. Gente, ser uma bênção na igreja é fácil. Sim ou não? A igreja você chega, um irmão já te dá logo a paz do Senhor e ri para você. Mas será que o irmão que te dá uma boa noite e ri para você, ele ri para alguém no trabalho dele? Porque tem crente que só ri na igreja, tem crente que só é feliz na igreja. Outro dia eu estava falando isso para a pastora, eu não consigo entender o sentido que tem do cristianismo, de gente que tem a cara que parece que é o cão chupando manga. O cara é crente,
Mas você olha para a cara dele e você fala, esse cara, eu não quero esse Deus de jeito nenhum, ele tem uma cara de ser lascado. Deus que me livre desse Deus aí, que Deus é esse que a pessoa está sempre, o cara, olha para o lado aí, vê se tem alguém com a cara de cão chupando manga. Eu estou vendo um aqui, ó, deixa eu ver aqui, ó, olha lá, eu tô brincando, gente, isso é para dar vida na palavra, alguém já está até assim, ó, quem será, né? Vocês gostam do problema, hein? Vocês gostam da confusão, hein? Olha para o teu irmão e fala assim, se existe alguém que tem motivos para sorrir, agora dá um sorrisão para ele e fala, esse cara sou eu. Fala para ele, esse cara é você. Fala para ele, esse cara somos nós. Agora dá uma gargalhada verdadeira para ele, não sei se você consegue. Paz. Que Deus nos encha de alegria todos os dias pela salvação, pela graça que nos alcançou, pela paz que nos alcançou, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Puxa, vou ter que parar aqui, não deu. Continuo terça-feira. Terça-feira eu continuo. Se você quer ouvir, as cenas dessa próxima palavra, venha na terça-feira, porque eu não quero fazer assim como Paulo e acabar esse culto meia-noite. Querer eu quero, mas não posso. Eu respeito seu tempo. Mas eu quero fechar te dizendo o seguinte. Eu não sei se você hoje é alguém que já faz parte da casa. Pastor, eu já estou na casa. Eu já faço parte da família de Jesus. Eu congrego aqui, eu congrego em outro lugar. Eu já faço parte da família de Cristo. O meu conselho para você é: cuidado com a janela. Não vá para a janela. A nossa reação imediata, muitas vezes, quando nós somos feridos, quando nós somos decepcionados, quando nós nos frustramos, a nossa primeira reação geralmente é o quê? Nós nos escondemos, nós nos guardamos. E aí você se esconde, daqui a pouco você não fala mais, você não conversa mais, você não se relaciona mais. Quando você assusta, você balangou tanto na janela, que você acorda no chão do lado de fora. Se você está dentro, eu quero dizer para você hoje, cuidado com a janela. Eu não sei quais são os motivos que estão te empurrando para a janela, para o quase sair. Mas eu sei que existe um Deus que quer você na mesa todos os dias. Eu sei que existe um Deus que não te quer nas extremidades. Pastor, eu sou alguém que já estou na janela. O que eu faço? Meu irmão, sai daí correndo, gente. O que é sair da janela? Pastor, eu me afastei porque teve um irmão que tal. Chama esse irmão hoje. Pega ele pelo braço. Leva ele, empurra ele dentro de uma sala. Olha na menina dos olhos dele, meu irmão. Senta com ele, conversa com ele até seu coração sair da janela. Pastor, eu estou na janela. Eu tô pensando, eu tô na janela do meu casamento. Eu tô quase pulando fora desse negócio aqui. Eu não sei não, pastor. Eu acho que já deu o que tinha que dar. Essa mulher aí eu não dou mais conta não. Mas esse homem aí eu tô na janela olhando para fora já. O que você vai fazer? Desce dessa janela. Deus não te chamou para um casamento de 5, 10 anos. O seu casamento vai durar cada dia da sua vida, até que a morte te separe dessa pessoa. Pastor, eu não sou nem o que está dentro, eu não sou nem o que está sentado na janela. A verdade é que eu estou lá fora, e eu sei disso. Eu estou lá fora. Não posso continuar a história, mas vou te dar um spoiler. Se você quiser saber a história, vem na terça-feira às 20 horas. Eu quero dizer para você que ainda, projeto versículo 8, ainda que hoje os seus dias sejam de trevas, pastor, minha vida está em trevas, eu estou cheio de situação, eu estou com problema financeiro, eu estou com problema no casamento, estou com problema na família, problema, minha vida se resume a problema, escuridão e trevas. O que eu faço? E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. O Senhor está te chamando para um lugar onde tem luz. O Senhor está te chamando para um lugar onde você vai ter clareza de propósito, clareza de missão, clareza de para que eu vivo, para que meu coração bate todos os dias. Eu estou fora. A boa notícia é,
O Deus que é o Deus de dentro, Ele também é o Deus que vai lá fora te buscar. E você tem hoje a oportunidade de voltar, meu irmão. Eu quero dizer para você que não tem ninguém lá dentro que mereça mais do que você. Não tem ninguém lá dentro que tenha uma cadeira mais especial que a sua. Não tem ninguém lá dentro que seja menos miserável. Porque todos nós somos pecadores. A nossa essência, ela é má. Nosso coração, por natureza, nosso coração não presta. De quem, pastor? Da minha irmã aqui do lado, o seu, o meu coração não presta. Qual é a boa notícia? Existe um Deus que é valioso. Existe um Deus que fez todas as coisas. Existe um Deus que é dono de todas as coisas. E se esse Deus acha que valeu a pena enviar seu filho para morrer por mim, quem sou eu para dizer que não valeu a pena? Quero te convidar a se colocar sobre seus pés. Na terça-feira eu quero continuar essa palavra. Mas eu quero fechar nessa noite, meu irmão, orando com você nesse sentido. Existe um cenáculo. Existe uma proteção nesse cenáculo. Existe uma palavra nesse cenáculo. Existe uma presença nesse cenáculo. Esse é o lugar do alimento, é o lugar do partir o pão. Esse é o lugar. Existe sim a janela. Por quê? Porque Deus não é um Deus que fecha as portas. Eu tenho várias pessoas no meu discipulado, de gente que saiu de tal lugar e os demônios ameaçavam. Depois de um ano de conversão, os demônios ainda dormiam, via demônio dentro de casa falando: você vai voltar. Eu nunca vi ninguém falar que Jesus estava assombrando a noite para ele voltar para a igreja. Por quê? Porque a beleza do evangelho é que a porta está sempre aberta. Está sempre aberta. Para quem? Para quem quiser sair, o Senhor, a Bíblia diz: eis que eu estou à porta aí. Eis que estou à porta e chuto, não é isso? Se alguém não ouvir, eu vou entrar assim mesmo, é isso que ele diz? Não, ele diz: mano, Jesus é um gentleman, um cavalheiro. Eis que eu estou à porta e bato. Se por acaso alguém ouvir a minha voz e abrir, ele diz: eu entrarei. E eu não só entrarei, como eu entrarei e cearei. Cear, meu irmão. Cear é sentar na mesa. Eu vou falar disso na terça-feira. Vou passar o mel na sua boca assim, ó. Se você não vier, não vou fazer nem live terça-feira, tá? Já fica, não, vamos cancelar a live. Se você não vier, você vai ficar sem o restante dessa palavra. Cearei com ele. Cear é partir o pão, cara. Você já imaginou o que é você partir o pão com Jesus? Você imaginou o que é você sentar na mesa de Cristo, com uma família de Cristo, e Cristo te alimentar? Isso é uma dádiva de Deus. E não é uma dádiva para meia dúzia. Está disponível para mim e para você. Quero que você feche seus olhos. E eu queria